Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada, sabe? Mergulhar numa única frase da Bíblia que, nossa, tem um peso histórico enorme. É Atos 11, versículo 20. A ideia aqui é tentar entender, desvendar mesmo o que está por trás dessa passagem sobre como a mensagem de Jesus chegou em Antioquia. Vou ler aqui rapidinho. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. É curto, né? Parece simples. Mas o que será que está acontecendo aqui de verdade? O que chama a atenção logo de cara. É incrível, né? Como tem tanta informação compactada aí. Para começar, a origem desse pessoal. Chipre e Cirene. Veja bem, não são da Judéia. Não é o centro ali do início de tudo. Já mostra que a mensagem estava se espalhando geograficamente. Se movendo para fora. Exato. Talvez levada por gente comum, né? Pessoas que talvez estivessem fugindo de alguma perseguição lá em Jerusalém, como o próprio livro de Atos sugere um pouco antes. É verdade. E não eram, os apóstolos mais conhecidos, né? Nem a liderança lá de Jerusalém. O texto só diz alguns varões. Anônimos pra gente, hoje. E eles chegam aonde? Em Antioquia. Que lugar era Antioquia naquela época? A Antioquia não era um lugarzinho qualquer, não. Era, assim, a terceira maior cidade do Império Romano, imagina. Nossa! Um caldeirão cultural, gente de todo canto, um centro comercial super ativo, lá na Síria. Era um ponto estratégico, cosmopolita mesmo, aberto a novas ideias. Quer dizer, um terreno muito, muito fértil para algo novo se espalhar, né? Total sentido. Um ambiente assim seria perfeito. Mas o ponto que me pega mesmo, assim, que chama mais atenção, é para quem eles falam. Aos gregos? Isso parece um passo gigante, não? Gigantesco. É fundamental entender isso. Até ali, a mensagem sobre Jesus era pregada, principalmente dentro do contexto judaico. Falar aos gregos... Que aqui seriam os não-judeus, os gentios. Exatamente. Nesse contexto de Atos, gregos geralmente se refere a gentios, pessoas não judias. Então, isso representa uma quebra de barreira. Uma barreira cultural, étnica. Foi um ponto de virada mesmo, decisivo. Mas será que foi algo assim tão de repente? Essa abertura para os não-judeus? Ou já tinha alguma coisa antes, algum sinal? Olha, já existia um debate, sim. E até alguns casos pontuais antes, como a história de Cornélio, que é contada logo antes, em Atos 10. Mas aqui em Antioquia, o que parece é que foi uma iniciativa mais espontânea, talvez. E numa escala maior. Vinda justamente desses homens de Chipre e de Cirene. Ah, entendi. Não foi tipo uma ordem direta lá de Jerusalém dos apóstolos. Não parece ter sido, parece algo que surgiu ali mesmo, naquele ambiente multicultural de Antioquia. E o impacto foi tão grande que, logo depois, é nesse lugar, em Antioquia, que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos pela primeira vez, né? A primeira vez que esse nome aparece. Incrível, então. Pessoas comuns, vindas de fora do centro original, numa cidade super cosmopolita, tomam a iniciativa, cruzam uma fronteira cultural importante com a mensagem. E qual era a mensagem? O texto diz, né? O texto é bem claro. Anunciando o Senhor Jesus. Mesmo mudando o público, mudando o local, o centro da mensagem continuava ali. O foco era Jesus, sua vida, sua morte, a ressurreição. É impressionante essa consistência no núcleo da mensagem. Parece que uma porta se abriu ali, quase que sem querer, talvez, mas com consequências gigantescas. Essa ação pequena desses homens que nem sabemos o nome lá em Antioquia, basicamente preparou o caminho para o cristianismo se tornar o que ele é. Uma fé mundial, não restrita a um povo só. Precisamente. Antioquia virou a base. A base para missões futuras muito importantes, como as viagens de Paulo, por exemplo. Esse passo de falar aos gregos, que começou com esses indivíduos anônimos, foi o catalisador. Transformou um movimento que era de dentro do judaísmo numa fé que ia alcançar o Império Romano todo e, depois o mundo. A iniciativa veio da base, não veio do topo. Então, para a gente resumir a ideia central, Atos 11, 20 é um flash, um retrato de um momento crucial. Pessoas comuns, de origens que não eram o centro, levam a mensagem principal sobre Jesus
para um público novo, os não-judeus, num centro urbano super influente, Antioquia. E isso dispara uma expansão enorme. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, não acha? Se foram esses indivíduos anônimos, e não as figuras mais conhecidas, que deram um passo tão transformador, o que isso sugere sobre como as grandes mudanças acontecem de verdade? Talvez as ideias mais revolucionárias, os movimentos que realmente mudam a história, muitas vezes comecem não lá nos grandes centros de poder ou com as figuras famosas, mas nas ações de pessoas comuns, em lugares inesperados, gente agindo por convicção própria. Fica aí, né? Algo para a gente pensar sobre o poder do indivíduo e dessas iniciativas que nascem, assim, meio longe dos holofotes.